are you today? Hoje a teacher está aqui com a Lígia. Hi Lígia, how are you? Vamos continuar falando sobre o present continuous. Lembram? Na aulinha anterior, nós vimos a frase afirmativa. Hoje, nós vamos trabalhar com a outra forma. Será que é a negativa ou é a interrogativa? Não esqueçam que em todas as aulas, nós vamos ficar revisando esse conteúdo, ok? Mas, antes disso, o que nós precisamos fazer? Lembra? Você precisa ir lá registrar a sua presença no Aula Paraná. É só dar aquele cliquezinho, responder as 2 perguntinhas, enviar a atividade, mas não esqueça de colocar como concluída, senão o seu professor não vai receber a sua presença em nenhuma das suas atividades, aquelas que você encaminha lá pelo seu Google Classroom. Se você não tem acesso à internet, você vai retirar as suas atividades lá na escola e depois vai devolvê-la sempre na data combinada com o pessoal lá da escola. Ou seu diretor, diretora, os pedagogos, ok? Quem estiver lá disposto para te atender. Bom, hoje nós vamos trabalhar, olha só, novamente com o present continuous, a forma negativa. Como é que nós vamos utilizar o negativo? E também o gênero comic strips. Vocês já viram esse gênero, mas a gente vai dar uma relembrada nele. Na aulinha anterior, nós vimos lyrics, a letra das músicas, e o present continuous. Nós começamos a trabalhar o nosso conteúdo novo. Então, você já conseguiu se organizar, já pegou seu caderno, já sentou num lugar confortável, já está com os seus lápis, as suas canetas todas aí em mãos? Vamos começar a nossa atividade? Mas eu tenho ainda uns beijos para mandar hoje para 3 escolas novamente. Vamos conferir com a teacher quais escolas são? Vamos ver se é a sua escola, se foi você que pediu esse beijo. Então, observa lá com a teacher. Nós temos o Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, que fica lá em Foz do Iguaçu. Temos também o Colégio Estadual Tancredo Neves, de Medianeira. E o Colégio Estadual Coelho Neto, de São Miguel do Iguaçu. Tem alguém aí dessas 3 escolas que a teacher acabou de falar, assistindo a aula? Conta lá para nós o que você está achando das suas aulas. Dá o seu like lá nas aulinhas do YouTube. Isso é bem importante para a gente saber se você está gostando ou não das nossas aulas de inglês. Você está preparado, então? Vamos iniciar as nossas atividades? Então, começamos. A primeira, vamos falar sobre este gênero, comic strips. Vamos ler ele juntos? Lembrando que é muito importante em uma comic strip eu ver as imagens. Então, observem lá. A teacher não vai traduzir para vocês, ok? É só para vocês começarem a compreender o que está acontecendo. Então, olha lá. O pai chega e fala, What are you doing? Ele está na dúvida. What are you doing? E aí, ela responde, I'm seeing how many math books I can lift. I can lift, ok? Então, ela está vendo quantos livros de matemática ela consegue fazer isso. E olha o questionamento do pai. Why? Por quê? That is strange in numbers. O que os números têm? Strange in numbers. Uau! Conseguiram entender a atividade? Vamos ver então sobre o que nós falamos. O que é uma comic strip? Ela é uma série de historinhas animadas em quadrinhos, olha os quadrinhos aqui, que geralmente são publicadas nos jornais, nas revistas, nos websites,
E a gente não pode nem deixar de falar dos gibis, que já é uma outra história, né? Mas a comic strip, ela sempre vai ser rapidinha, tá? Um texto rápido e que passa uma informação pra gente. Às vezes pode ser uma informaçãozinha engraçada, às vezes pode ser uma informação que faz a gente pensar, às vezes também pode ser uma crítica. Então a gente tem sempre que prestar bastante atenção em qual mensagem a comic strip está passando para nós. Vamos dar sequência? Tudo certo até aqui? Olha só, vocês têm a primeira atividade de vocês. E já vem com uma comic strip. A teacher vai ler, vai deixar nessa tela aqui um pouquinho, observem todas as imagens e depois eu mudo para o exercício, ok? Então vamos lá. Vejam só, primeiro quadrinho, tem um sonzinho lá. E o sonzinho é assoviar. A teacher não sabe fazer isso, ok? Mas o Garfield está contando aqui. John is whistling. Ele está pensando. Aí vem, lá, 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 lá. Now he is singing. E aí ele chega então para o Garfield e ele fala, care to join me for a run? Now he is doing stand-up comedy. Olha o Garfield. Nem se mexeu, né? Nem aqui, sempre com o mesmo olhinho, nem se deu trabalho de levantar a cabecinha para ver o que o John estava falando. Vamos ao exercício então? How is John feeling? Como John está se sentindo? Happy? Happy? Feliz? Or sad? Triste? E aí? B. Who is taking a rest? Quem está tirando um cochilinho, descansando? Garfield or John? C. What is John inviting Garfield to do? O que o John está convidando o Garfield para fazer? To sing? To sing? To stand up? Or to run? E agora? O que o John está pedindo para ele? Leia novamente a tirinha e responda os exercícios. Vamos conferir o nosso primeiro exercício de hoje. Já deu tempo de você se aquecer aí? Então, olha lá. How is John feeling? Como John se sente? John
is happy. Ele está feliz. Ele começa assobiando, depois ele vem cantando, né? Ele está bem animado. Who is taking a rest? Garfield, of course. É sempre o Garfield que está dormindo, né? Que está descansando. What is John inviting Garfield to do? O que o John quer que o Garfield faça com ele? Ele está o convidando para quê? Para eles to run, para eles saírem correr. Mas olha a resposta do Garfield aqui no final. Now he is doing stand-up comedy. Então, quer dizer, o John convidou ele para eles irem correr, e aí o Garfield disse, agora o John está fazendo comédia, está contando piadas. Por quê? Porque ele é preguiçoso, ele não vai sair do descanso dele para ir correr com o John. Bem que o John tenta, né? Mas a gente sabe, se fosse uma lasanha, tenho certeza que o Garfield, ia correndinho descobrir aonde estava aquele cheirinho. Bom, próximo exercício. Mais uma comic strip. Vamos ler e depois nós vamos fazer o exercício da próxima página. Então, alguém está conversando com o Snoopy e continua falando. E aí, no finalzinho, né, ele sai. E aí, olha como o Snoopy ficou na última. E ele diz, listening to someone else's problems always depress me. E aí, olha palavrinhas conhecidas. Depress, problems, listening, ouvindo. Vamos ao exercício. Where is this text from? De onde nós tiramos? A teacher tirou esse texto. A book or a website? Procure informações aqui. B. Who are the characters on the frames? Quem são as personagens dessa história aqui? Você consegue identificá-los? Então, fazendo o exercício. Vamos conferir as nossas respostas? Vamos lá? Quero ver se você acertou. Eu tenho certeza que foi bem tranquilo para você fazer essa questão. Então, olha só. Where is this text from? It is a website. Aqui, nós tínhamos a informação de onde a teacher tirou esse texto, ok? E segundo, who are the characters? Quem
Quem são as personagens dessa historinha? Nós temos o Snoop, que a teacher já até trouxe aqui para vocês durante uma aula, né? E temos o Bird. Nós não sabemos o nome desse passarinho. Se você colocou o cachorro e o pássaro, também está certo. Se você colocou Snoopy e o pássaro, também está certo. Se você já viu alguma comic strips com esse passarinho e ele já deu o nome dele e você colocou o nome correto aí, ótimo. A teacher buscou informações e não conseguiu descobrir o nomezinho dele, ok? Então, por isso eu deixei o Bird, ou o nosso pássaro. Vamos continuar, então. Conteúdo da nossa aulinha da aula anterior. Olha lá, o nosso Present Continuous. Vamos dar uma revisada nele, então? Lembrando, eu trabalho o Present Continuous quando eu estou falando e fazendo uma ação. A ação acontece no momento que eu falo. Para isso, nós precisamos do pronome, do verbo to be, depois um verbo principal que nós acrescentamos o ing, e se a minha frase tiver complemento, eu coloco o complemento dela. Vamos observar aqui os exemplos que a teacher trouxe? Então, olha lá. Verbo, pronome, I, verbo am, pronome he, she, it, verbo is, pronome you, we, they, verbo are. Mais verbinho principal e acrescentamos o ing. Teacher, mas tem aquelas regrinhas, né? Tem. Quando nós estivermos fazendo os exercícios, a teacher vai lembrando vocês, ok? Bom, vamos lembrando lá. I am reading comic strips. Será que a teacher está fazendo essa ação agora no momento? Eu estou lendo comic strips. Olha lá, a ação do meu momento. You are reading comic strips now. Você está lendo as comic strips agora, junto com a teacher. Viram? Então, nós estamos fazendo a ação e falando sobre ela. Agora, nós vamos ver, então, como vai ficar a minha forma negativa. Vamos observar? A estrutura vai permanecer a mesma, pronome, verbo to be, mas nós vamos acrescentar a forma negativa, que é o nosso not. Colocamos o not, depois vem o meu verbo principal com o acréscimo do meu ing. Conseguiram pegar? Vamos ver como é que vai ficar isso na frase. Observe. I am not listening to music. Eu não estou ouvindo música. O que eu estou fazendo? I am talking. I am teaching. Eu estou ensinando, eu estou falando. Próxima observação. You are not dancing. Você não está dançando. You are studying English now. Você está estudando inglês agora, ok? A teacher vai deixar um tempo, então, para vocês copiarem essa tabelinha. Lembrando, não esqueça de sinalizar aí no seu caderno. É a forma negativa do verbo, ok? Já voltamos.
E aí, conseguiu anotar? Conseguiu fazer aquelas informaçõezinhas? Circula lá o not, pinta o not, deixa ele em destaque, para você saber que agora a forma negativa, eu acrescento o not sempre após o verbo am, is ou are, ok? O restante vai permanecer igual. Vamos aos nossos exercícios, então? Nos exercícios, a gente vai conseguir treinar. Então, olha lá. Primeiro deles, choose the correct answer. Escolha a resposta correta. I soccer. Observem o pronome. I am playing soccer. I is playing soccer ou I are playing soccer. Letra B. You am playing tennis. You is playing tennis or you are playing tennis. Com vocês. Conseguiu responder esse exercício? Vamos conferir? Então, olha lá, se o pronome é I, qual é o verbo que vem junto com ele? É o I am playing soccer. Eu estou jogando futebol. Vamos na B. You, pronome you, o verbo é are playing tennis. Você está jogando tênis, ok? Conseguiram responder aí? Vamos ao próximo exercício. Write the sentence in the negative form. Agora, vamos treinar do ladinho do am, do is e do are. Nós vamos colocar o not. Lembram? A gente também pode fazer a forma contraída. Isn't ou aren't, que nós já aprendemos que é a forma negativa do verbo to be. Também está certo. Então, observem lá. O que as meninas estão fazendo? They sleeping. Elas dormindo. True or false? Eu tenho que escrever da forma negativa, então eu tenho que dizer elas não estão dormindo. A mesma coisa aqui. They playing the piano. Elas estão tocando piano. Vejam, aqui nós temos outro instrumento musical. Então, eu tenho que dizer, elas não estão tocando piano. Como nós vamos fazer isso? Observem que você só vai colocar o verbo to be negativo aí. Mais nada. O restante da frase já está pronto.
Vamos conferir a resposta correta? Então, se o pronome é they, o verbo negativo vai ser are not ou aren't, se eu resolver contrair. O outro vai ficar igual, porque também é o mesmo pronome. They are not playing the piano. Agora, nós vamos um pouquinho mais deixar difícil. Olha só, vocês vão ter que escrever as frases na forma negativa e na forma afirmativa. E a teacher agora deixou o verbo aqui do ladinho para vocês. Atenção, vai ter regrinhas. Então, aproveita esse momento, corre, olha lá as regrinhas para você responder corretamente o exercício. Vamos conferir? Ficou na dúvida qual das duas frases colocar na forma negativa e qual na afirmativa? Não tem problema. Você tem que fazer uma afirmativa e uma negativa, ok? Não precisa ser a mesma que a teacher optou aqui. Pode ser a que você escolheu. Vamos conferir? Olha lá, forma afirmativa. They are studying. O verbo stud, eu só acrescento o ing. Vamos ao verbo play. A mesma coisa. They are not playing. Então, o play também acrescentei o ing. A forma afirmativa da teacher ficou a A e a negativa B. Se você trocou, não esqueça que aqui em cima tem que estar they are not studying, ok? No segundo aqui, they sing e they dance. Olha lá, they are singing. Lembram esse verbo? Ele termina em ing, mas eu preciso colocar o ing dele, ok? Já na segunda opção, que é o verbo dance, atenção, terminou em e. Nós temos uma regrinha, lembram dela? Então, ficou they are not dancing. Eu substituo o e por ing. Deu tudo certo aí? Vamos dar sequência? Temos mais um exercício. Choose the negative sentence. Você vai escolher a frase negativa. Mas preste atenção, pode ter pegadinha aí. Observe, olhos atentos no exercício.
Let's check the answer. Encontrou a forma negativa? Por que a teacher falou para vocês olhos atentos? Porque eu usei a forma contraída do verbo to be e a negação. Olhem lá então, olha a resposta certa. He isn't using his cell phone. Ele não está usando o telefone celular. Por quê? He is playing. Ele está tocando um instrumento, ok? Bom, já estamos chegando ao final da nossa aula. Nós temos então agora o nosso quiz. Vamos lá? Muito atento, revisão do conteúdo de hoje. Olha o primeiro quiz. Nós temos uma comic strip. Então, observem lá. What are you doing? I'm starting my novelist career. And how is it going? Slow, I only know how to hunt and pick. I hope you're a better writer than a comedian. Qual carreira o Bird está iniciando? O Bird, esse aqui, qual é a carreira dele? Ele quer ser um romancista, um comediante ou um professor? Leia novamente e encontre a resposta correta. Conseguiu encontrar a resposta correta, né? Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele não é um professor e ele também não é um comediante. Então, ele quer ser um romancista. Olha lá, I'm starting, eu estou iniciando my novelist career, a minha carreira de romancista. Embora seja parecido com a palavra novelista, a ideia é romance, ok? Vamos para o segundo e último quiz. Observem essa outra comic strip. Observe bem o primeiro quadrinho. Olha lá o cachorrinho menor dando uma informação, né? Falando com o outro. Depois o que o outro fez e o que aconteceu ali no final. Bom, a pergunta é: look at the comic strip and complete the sentence. Você vai olhar novamente o exercício e vai completar a frase. Atenção! The dog isn't. O cachorro não está playing, brincando, dancing, dançando, ou running, correndo. Qual é a informação que é negativa? E aí, qual é a única opção que o dog não está fazendo? É
dancing. Ele não está dançando, né? Eles estavam ali, foi correndo, o outro fez uma brincadeira com ele, mas dançando ele não estava, ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Hoje nós vimos as comic strips e o present continuous negative form. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a forma interrogativa do present continuous. Bye, bye. See you.